Fala, Barbers! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Bom, hoje eu quero trazer aqui para vocês, eu quero contar a minha história. Eu sei que, acredito que muitos de vocês já sabem um pouco da minha história, mas para os novos aí que estão chegando, eu preciso começar do começo, né? Eu preciso começar da minha história. E a minha história, eu nunca tinha parado um pouco para analisar, né, refletir sobre a minha história, mas a minha história ela é cheia de recomeços e também de frustrações. E por que eu estou falando isso? Porque hoje eu vejo que muitos barbeiros, principalmente barbeiros jovens, né, que estão iniciando aí na carreira, eles se frustram muito rápido e aí acabam talvez abandonando grandes talentos, né? Deixando grandes talentos de lado. Então, a minha ideia hoje é falar sobre frustrações através da minha história, certo? Então, fique até o final. Talvez vai ser um vídeo um pouco longo, mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Então, fique até o final. Desde já, deixa aí o seu joinha, tá? Deixa a sua mensagem, compartilha para aquele barbeiro, aquela barbeira que está precisando, compartilha esse vídeo e também deixa a sua mensagem lá, e seja ela boa ou ruim, porque eu preciso dos feedbacks para que eu possa melhorar cada vez mais, certo? E clica lá no sininho para toda vez que eu subir o conteúdo, ele te avisar que tem conteúdo novo, certo? Bom, a minha história, para quem ainda não sabe, ela se inicia no ano de 1996 como barbeiro. A exatos no dia 15 de julho de 1996 eu me tornei barbeiro. Em agosto de 96 eu montei minha primeira barbearia. Mas para você saber como tudo isso aconteceu, vamos lá do início. Em 95, até meus 15 anos de idade, em 1995, eu morei no sítio. Eu sou filho de agricultores e netos de agricultores. O meu avô ele tinha 2 sítios, um em Itupeva, esse ainda existe, e o de Montemor foi onde eu morei meus 15 anos de idade. Já colhi uva, já colhi tomate, já colhi alface, mas naquela época eu falo que talvez eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia exatamente o que eu não queria. E eu não queria era viver na roça, eu não queria viver no sítio, porque eu comecei a observar algumas coisas que ocorria lá na questão administrativa, e principalmente uma coisa que me fez tornar barbeiro, né, foi a questão de você ter, entre aspas, a sua independência, de você poder fechar o seu estabelecimento e trabalhar e fechar seu estabelecimento e ir viajar tranquilo. Você ali faz só um planejamento para poder ter uma reserva e você conseguir ir viajar tranquilo. E por que eu digo isso? A roça, ela te suga muito, né? A roça, ela te prende demais, né? Então, existem fases, né? Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas para eu não sei como seria a palavra, mas para uma pessoa que planta laranja, por exemplo, para o pé de laranja dar o primeiro fruto, leva 5 anos para o pé de laranja dar o seu primeiro fruto. Então, durante 5 anos você tem que estar ali, ó, único, exclusivamente para aquele pé de laranja. A uva não é diferente. E a uva hoje em dia, ela amadurece durante 2 períodos do ano, que é dezembro, janeiro, fevereiro e, se não me engano, junho, julho e agosto. Então, praticamente você vive para isso. E eu não queria essa vida. Eu queria ter uma vida um pouco mais independente. Eu queria poder sair, poder ter liberdade, né? E não era isso que eu via lá. Eu via meu avô e meu pai trabalhando demais e não tendo a liberdade de poder pegar um neto, um filho e ir para uma praia e viajar. Então isso fez com que eu sabia o que eu não queria, que era viver no sítio. E aonde foi que eu tomei essa decisão? Foi quando eu fui tirar férias na casa de um tio, que é barbeiro, né? Infelizmente ele veio a falecer o ano passado, mas esse meu tio, ele
ele era barbeiro por mais de 60 anos. E em 95, eu estava passando férias lá na casa dele, que eu gostava de passar as férias lá. E simplesmente num sábado, ele foi trabalhar de manhã. Quando foi na hora do almoço, ele chegou e falou para minha tia: vamos para a praia. E aí ele simplesmente fechou a barbearia dele, nós almoçamos, arrumamos nossas coisas e descemos para a praia. E eu contando isso para você é como se eu estivesse vivendo isso agora, nesse momento. Eu lembro exatamente que nós íamos voltar no domingo e acabamos voltando na segunda. Nós pegamos uma casa aos fundos e a praia era a Praia Grande daqui do Litoral Sul, em Boqueirão. Então isso ficou muito gravado na minha memória. E aí foi onde eu tomei a minha decisão de, em 96, eu fazer meu curso de barbeiro e me tornar barbeiro. Porque até meus 15 anos de idade, morando no sítio, meu pai nunca teve essa liberdade de poder pegar a esposa, eu e o meu irmão, para poder, que seja ir para um camping ou que seja para ir para uma praia, porque a roça ela consumia demais o tempo dele. E aí eu falei, não é isso que eu quero, e não é isso que eu quero para a vida da minha família. E aí, em janeiro de 96, eu resolvi fazer o curso de barbeiro. Antes de eu fazer o curso de barbeiro, eu sempre estudei na zona rural. Então eu estudava na escola rural lá do sítio até a 4ª série. A 5ª e a 6ª eu fiz na escola lá em Montemor. E quando eu estava para ir para a 7ª série, que foi em 96, eu lembro que antes disso eu comecei a ver uma barbearia de um senhorzinho que tinha lá no centro da cidade, próximo da igreja matriz, e eu comecei a ir lá. Então toda vez que eu tinha a última aula vaga, até o ônibus chegar para pegar a gente, porque eu saía do sítio, pegava um ônibus para a cidade, depois ia para a escola, saía da escola, pegava um ônibus para casa. Então às vezes demorava um pouco o ônibus, e aí eu tinha a última aula vaga, e eu corria lá e ficava lá um pouco lá vendo ele cortar. E até uma vez ele me fez o convite, eu comentei com ele, falei para ele que eu ia fazer um curso de barbearia, que ia me tornar barbeiro. Ele falou, pô, agora que você fizer o seu curso, vem falar comigo que quem sabe eu não te coloco aqui nessa cadeira, porque ele tinha uma cadeira vazia lá. E aquilo me empolgou e me deu mais gás ainda de fazer o curso. E aí conversei com meu pai veio conversar comigo e falou, é isso mesmo que você quer, você tem certeza? Minha mãe veio falar comigo também, eu falei que eu estava decidido aquilo, e meu pai falou, então tá bom, eu vou te apoiar e você vai fazer esse curso. E aí, janeiro de 96, eu me inscrevi na escola, e aí nós fizemos um planejamento para que eu pudesse começar a cortar cabelo o quanto antes, lá na barbearia desse senhor. E aí, qual foi o planejamento? Eu ficaria todos os dias, de segunda a sábado, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 18 da tarde, e de sábado, das 8 ao meio-dia. E em um mês de janeiro, seria como se eu estivesse fazendo 2 meses. E metade de fevereiro, a mesma coisa, eu ficava o dia todo, e aí metade de fevereiro ia ser como se fosse um mês. Então, em 3 meses eu estaria pronto para cortar cabelo. Mas quando eu estava próximo de finalizar o meu curso, nesses 3 meses, eu fui falar com o senhor e ele falou que não ia mais precisar de mim, porque eu ia acabar roubando os fregueses dele. E ali foi minha primeira frustração, foi um balde de água assim, gigantesco. E aí nós tivemos que remanejar tudo de novo. Fiquei muito chateado, mas conseguimos encontrar uma solução. Eu saí da escola que eu estudava na cidade e fui para uma escola no bairro, um pouco mais distante da cidade, mas fazia parte ali de Montemor, mas era num bairro. Mas ali haveria a possibilidade de eu continuar o curso. E aí foi a decisão que nós tomamos. Então toda sexta-feira eu saía às 11h30 da manhã. A escola ela ficava muito próximo da rodovia que ligava Montemor a Campinas. E ali tinha um posto de gasolina. O ônibus parava ali, eu pegava o ônibus e ia para a rodoviária de Campinas eu ia para Jundiaí. Da rodoviária de Jundiaí eu ia para a escola, estudava até as 18, 19 horas
ia para casa do meu tio, dormia lá na casa dele. No sábado eu voltava e estudava até meio-dia. Meio-dia eu pegava um ônibus de Jundiaí para Indaiatuba, de Indaiatuba para Montemor e de Montemor para Campinas. Eu parava na beira da rodovia e meu pai me pegava para mim poder ir para casa, e na segunda-feira eu retomar toda a atividade de novo. Então eu estudava de manhã e todos os dias, 5h30 da manhã, eu estava de pé. E aí, em junho, faltava um mês de junho para eu me formar. Em junho eu ia me formar. Antes que eu fizesse a prova, eu me mudei para Indaiatuba, na casa de um amigo, e eu fiquei morando na casa desse meu amigo durante 6 meses. Né? E aí eu fiz a prova e fui reprovado, porque a prova eram 2 cortes de cabelo. Um era feito na máquina e tesoura e o outro era todo na tesoura. Esse todo na tesoura eu usei uma técnica que nós usamos no dia a dia. E lá não podia, porque essa técnica sobraria um pouco de ponta. E lá as professoras, elas vinham corrigindo o cabelo. E elas encontraram um monte de ponta e eu acabei sendo reprovado. Eu precisei ficar mais um mês na escola. E aí eu me mudei para Indaiatuba, morei 1 ano e meio longe dos meus pais. E fiz mais um mês de curso, fiz a prova e graças a Deus deu certo e passei. Aqui em Indaiatuba eu tentei entrar em 3 barbearias porque eu queria ganhar experiência, né? Eu queria entender como que funcionava, porque eu não tinha conhecimento. E aí eu queria entender como que funcionava. E aí nenhuma das barbearias me aceitou porque eu era muito novo, tinha 16 anos. Foi quando eu decidi montar minha própria barbearia. Aí meu tio me ajudou.